Eu estudei que Bion traz a teoria do pensar, Freud muito falou sobre a frustração, dando muitas compreensões sobre a frustração. E a minha contribuição, que é a leitura da frustração, ela ajuda a aprender a identificar a frustração, a identificar, trazer solução, trazer foco na análise sobre a frustração, no momento da psicanálise, da psicoterapia. Há todo um processo que estudei, formulei e pode ser ensinado, muito mais elaborado. Entender a frustração, ai minha perna tá doendo. Pode entender, pode encontrar a forma de trabalhar o pensar do paciente que está ligado à frustração. Então você identificando muito bem a frustração dele, qualificando. Eu tenho um estudo para isso. Nesses vídeos aqui, até então, eu não estou ensinando a prática em si, eu estou falando sobre ela, mas eu tenho o estudo, a aula sobre como aplicar isso, que é mais aprofundado, é mais interessante, mas eu estou falando sobre a prática da leitura. Entender a frustração, pode-se encontrar a forma de trabalhar o pensar do paciente que está ligado à frustração. Pode ser ferramenta facilitadora o que antes estava achando complexo de resolver no paciente. Então, às vezes o profissional está ali com o paciente e ele está com dificuldade. O paciente está até falando muita coisa e ele não está entendendo muito bem o que ele pode fazer com relação, como ele pode agir. Aplicando essa prática da leitura da frustração, pode clarear muita coisa. Tanto é que quando eu estava analisando, em algum momento que eu fiquei assim, meio vago, falei, não sabendo muito bem para onde ir, logo que eu pensava na prática da leitura da frustração, já dava um norte. Então, por exemplo, teve um paciente, para você ver, a frustração era no sentido do luto, com relação ao luto. Eu mesmo no começo falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, vou linkar isso? Mas sim, porque tem uma frustração. O que foi frustrado? Foi frustrado aquele ente que não mais está presente e que oferecia aquela convivência toda, aquelas emoções, aquela troca de sentimento. Não vai haver mais, porque o ente se foi. Então, ao trabalhar em cima dessa frustração, desse estudo de caso, quais foram as mudanças, por exemplo? Os sintomas ruins que foram desaparecendo. Sentimento depressivo que a pessoa apresentava. Na fisionomia também houve uma grande mudança conforme os pensamentos começaram a melhorar, conforme foi trabalhando essa frustração da pessoa. Nos últimos atendimentos, a pessoa já estava outra, a disposição já estava outra. E claro, os pensamentos depressivos eram os mais, o desânimo, a falta de vontade de cumprir papéis que eram necessários, tal, no início, extremamente intensos, foram desaparecendo. Nas últimas sessões, o meu olhar, o que eu dava para enxergar e dizer agora sobre a minha leitura sobre isso é que parecia que não estavam mais lá.